Olá, sou o acadêmico Marcos Alexander, do RA 2118 8364, dígito 5. Estamos gravando esse vídeo para a resposta, respondendo à atividade mapa da disciplina Evangelismo e Missão. E o tema desse podcast é Evangelismo, a Igreja em Atividade. E eu conto com a participação da irmã Francilene Gomes de Souza Miranda, que é aqui membro da nossa igreja e líder do departamento de missão aqui da nossa igreja local. E com isso passo a palavra para a nossa irmã, para fazer esse papel de facilitador, fazendo as perguntas para mim durante esse vídeo. Então, missões e evangelismo, ele é um tema muito importante a ser discutido na igreja, Porque a gente sabe que nós fomos chamados para isso, para fazer missão e, através do evangelismo, proclamar a Cristo. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco, apresentasse mais sobre essa temática. Ok. Evangelismo é a missão que o próprio Deus incumbiu a igreja de realizar. Ou seja, não estamos sozinhos nessa missão, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. Como foi muito bem explicado nas nossas aulas da disciplina, a Missio Dei. Deus, ele não abandonou o mundo e não abandonou a igreja com uma tarefa, com uma atividade. Mas Deus trouxe uma igreja para trabalhar na sua missão. O próprio Deus, ele trabalha até hoje também, como já foi falado nas nossas aulas. E nós temos o prazer e a honra concedida por Deus de trabalhar na missão dele, que é esse trabalho de evangelizar o mundo, esse trabalho de missão. Com isso, nós temos que entender que não se trata apenas de falar, mas de fazer, de proclamar, de empregar a própria vida nesta grande missão. Com isso já podemos entender que será que a igreja consegue realmente compreender o grande peso dessa responsabilidade, que é missão, que é o evangelizar o mundo, evangelizar as pessoas? Se não, nós temos que trabalhar para que a igreja venha entender isso, venha entender a diferença do que é viver realmente missão e empregar a vida nisso. Certo. Quando o senhor fala sobre responsabilidade, sobre entender melhor sobre a missão, de fato, a igreja, ela precisa, buscar compreender melhor sobre o tema missão, que foi uma ordem dada por Jesus, como o senhor tem falado, Precisamos, de fato, levar a sério, precisamos, ser exemplo, porque a igreja, ela é a resposta para esse mundo, Então, nós precisamos, de fato, buscar cumprir a nossa missão. Como resposta a essa problemática, o senhor poderia sugerir alguma estratégia que possa solucionar ou desenvolver missão melhor na igreja? Com certeza. Este assunto, durante muito tempo, tem sido tratado de forma casual. Como membro de uma igreja batista, vejo que temos assumido certos conceitos e lemas que têm levado às compreensões cada vez mais erradas e distante da verdadeira aplicação que devemos ter sobre o fato. Ou seja, às vezes a gente vai se apegando a um aprendizado parcial, a um aprendizado errado da palavra, nessa parte do desenvolvimento desse assunto. E nós precisamos, de fato, primeiro compreender o que é missão, compreender. Depois, nos desapegar dos ensinos errados. Uma coisa, por exemplo, é quando a pessoa fala pregação evangelística. As pessoas querem convidar os outros, convidar um amigo, vizinho, para vir à igreja. E fala sobre a pregação, tem a ideia na cabeça da pregação evangelística. Ou seja, se a pessoa que ele convidou não se converteu, é porque o pastor não pregou de forma evangelística. Mas às vezes as pessoas não se convertem porque não olham Cristo na nossa vida.
não olham Cristo nas nossas atitudes. E a gente acha que a pregação tem que ser evangelística. Não, a nossa vida tem que ser evangelística. Como o Senhor Jesus fala em Mateus, capítulo 28, versículo 19: ide, portanto, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a missão existe, e para isso nós temos que ser pequenos Cristo. E é nesse desenvolvimento, fugindo dos falsos ensinos, entendendo de fato o que é missão e desenvolvendo a vida, aplicando, sendo o pequeno Cristo, é que de fato nós vamos conseguir aplicar e desenvolver missão e evangelismo de forma coerente com o que a Bíblia nos ensina. Isso são verdades irrefutáveis, né? E nós só vamos compreender isso quando nós olharmos para a postura de Paulo, né? Que ele diz que o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Então, quando nós vivermos nesse estilo de vida, com essa missão, e de fato vamos estar cumprindo a nossa missão aqui, né? Nós sabemos que somos peregrinos nesse mundo. E o nosso papel fundamental aqui é mostrar Cristo através das nossas vidas. E como conclusão, irmã, a gente também tem uma ideia, aqui um projeto, que nós podemos aplicar para solucionar melhor essa problemática, ou tentarmos solucionar essa problemática, né? Que é, primeiro, nós temos que orar. Essa é a verdade. Como um dos nossos pastores que passou pela nossa igreja sempre falava: nem tudo se resolve só com oração, mas nada se resolve sem. Ou seja, primeiro temos que orar por isso. Segundo, podemos partir de uma avaliação dos períodos em que a igreja realiza as campanhas de evangelismo e missão. Depois de nós estudarmos esse período, nós podemos propor à liderança local que em outros períodos realizaram uma série de estudos sobre evangelismo e missão. Prepararmos uma equipe, porque na nossa igreja nós temos outros seminaristas, e convidar esses seminaristas e preparar uma equipe para estar preparada e pronta para, durante séries de estudos, de forma sistemática, nos cultos de doutrina, nós aplicarmos um estudo sobre missão. E após começarmos a aplicar os estudos, nós também aplicarmos de forma prática aquilo que é estudado na igreja, como por exemplo, nas ruas próximas da igreja, os vizinhos próximos da igreja, as empresas que estão próximas da igreja e próximas da casa dos irmãos, e assim levarmos nossos irmãos para aplicar de forma prática o que é estudado. Outra coisa também é aproveitarmos os departamentos de evangelismo que nós já temos na igreja, como o primeiro Ministério ID, visita de forma intercalada o Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos aqui da nossa cidade. Então podemos levar os nossos irmãos para aplicar de forma prática o que é estudado na igreja. E depois, o último departamento, o último Ministério de Trabalho que tem sido inserido, que é a Casa do Pão. Podemos levar os nossos irmãos também após e durante os estudos e após os estudos, aplicarem o que é estudado no Ministério também Casa do Pão, que reúne alimentos para sempre fazer cestas, e está pronto para fazer cestas básicas quando as pessoas aparecerem e precisarem receber cestas básicas. Então nós temos aí essas estratégias que nós podemos aplicar para realizar, ou para buscarmos as soluções dos irmãos que ainda não entendem sobre missão, evangelismo, e que ainda não aplicam a sua vida nessa missão. Fazer missão intencionalmente, né? Seria isso, levar os irmãos, né, a de fato querer cumprir a sua missão, sentir prazer nisso, né? Porque quando nós fazemos assim, nós nos sentimos felizes, porque entendemos que estamos fazendo para Deus, por Ele, né? Exatamente. E desde já quero agradecer a presença da minha irmã Fran aqui neste podcast. Quero agradecer a Miriane, que sempre tem nos apoiado nas gravações também dessas atividades. E quero agradecer aos nossos professores dessa disciplina maravilhosa,
que me trouxe realmente um grande baque, me trouxe realmente um grande aprendizado. E acredito que uma mudança também de conceitos, de ideias. E eu sou muito grato a Deus também pelos professores e por essas aulas que nós tivemos maravilhosas dessa disciplina. E esse é o nosso podcast, e nós tentamos aqui desenvolver estas respostas e estratégias para encontrarmos a solução deste problema. Muito obrigado, irmã Fran, muito obrigado, Miriane, muito obrigado, professores, e até a próxima.